Santo povo de Deus, vamos ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã. E eu convido a igreja que abra comigo a escritura lá no livro de Josué, no capítulo de número 21. Livro de Josué, no capítulo de número 21. Eu convido você que se coloque de pé. Logo depois de abrir a escritura, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 43. Josué 21, nós vamos ler o 43, o 44 e o 45. Josué, capítulo 21, dos versículos 43 ao 45. Assim diz a palavra do Senhor. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Todos comigo, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos orar mais uma vez, clamando a bênção de Deus sobre nós e sobre a palavra que Ele traz ao nosso coração nessa manhã. Querido Deus, eterno Pai, santo, santo é o Teu nome, e a Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória. Senhor, nessa manhã estamos meditando acerca de quem Tu és. Lemos a Tua palavra e Te adoramos, Deus, porque Tu és o Deus fiel. O Deus fiel a Ti mesmo. O Deus que cumpre todas as Suas promessas. O Deus que está em aliança conosco. Agora, grande Deus, nós Te louvamos porque Tu, por causa da Tua fidelidade, enviaste o Redentor para pagar os nossos pecados. E, ó Deus, é por causa da obra graciosa dEle, porque já oramos pedindo perdão e fomos perdoados, que nós ousamos então, ó Deus, estar aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Pai, fala ao nosso coração. Nós não merecemos nada de Ti, mas Tu és Deus de graça. Usa o pregador que é limitado, toca o coração do Teu povo, Deus, ó Pai, que carece tanto da Tua graça. Nos edifica nessa manhã, nos abençoa e nos deixa conhecer-Te mais. Fala o nosso coração, ó Deus, derrama sobre nós as Tuas mais ricas bênçãos, deixa-nos conhecer-Te, ó Deus fiel. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, quando eu era menino na igreja, o primeiro hino que eu aprendi foi o hino que nós cantamos hoje de manhã. Me lembro nas reuniões de oração, na casa dos meus avós, no culto dominical na igreja, ou até na departamental da SAF, quando se cantava: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Esse texto que lemos revela esta grande verdade, irmãos e irmãs. Deus prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria à descendência deles a terra do Oriente Médio, a terra onde hoje está a Palestina e o povo de Israel. Mas o Senhor disse a Abraão que mandaria os filhos deles para o Egito, onde eles seriam escravos durante 430 anos. E depois de 430 anos, Deus liberta o seu povo. E Moisés é usado para levar o povo, amados irmãos, conforme a fidelidade de Deus, durante 40 anos pelo deserto. No final da sua jornada, Moisés derrota 2 reis, Seom e Og. E agora a palavra de Deus nos diz que quando Moisés morre, o Senhor levanta a Josué, amados irmãos e irmãs, para ser o general que vai conduzir o povo nas suas batalhas.
Josué é frágil como eu e como você. Ele sente o peso de substituir um grande estadista que é Moisés. Mas Deus diz a ele, no capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui, amados irmãos, ao final do livro de Josué, depois que Josué derrotou 31 reis, Moisés tinha derrotado 2, então eles derrotaram 33 reis, desalojando 33 nações de suas cidades. O povo de Deus conquista a terra prometida. Agora, no final do livro, a palavra de Deus vai dizer qual parte cabe a cada uma das tribos. E neste capítulo que estamos lendo, a palavra nos conta como os levitas que não tinham herança à parte herdaram cidades no meio do povo de Deus. E agora, estando todas as tribos alojadas conforme a promessa de Deus, essa palavra maravilhosa dos versículos 43 a 45 nos ensina uma grande verdade. Sabe qual é a grande verdade que ela nos ensina? Deus é fiel. Deus é fiel. É isso que o texto nos apresenta, a fidelidade de Deus. Pastor, e no que podemos perceber, então, a fidelidade de Deus? Em primeiro lugar, o texto diz, irmãos, que Deus é fiel ao nos dar herança. Deus é fiel ao nos dar herança. Versículo 43, vamos ler todos juntos comigo? Versículos 43, vamos lá? 1, 2, 3. Diz assim, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Deus cumpriu a sua palavra, dando herança ao seu povo. O texto diz, desta maneira, depois distribuídas todas as tribos e as tribos de Levi, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Deus deu a eles a terra prometida, a herança que eles tanto anelavam. E diz o texto que eles a possuíram e habitaram nela. A primeira verdade que o nosso texto nos ensina é que Deus é fiel ao nos dar herança. Mas talvez você me pergunte, reverendo, nós não somos o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós não andamos neste mundo em busca de uma terra prometida aqui. Nós esperamos uma terra no céu. Mas Deus nos dá heranças maravilhosas aqui, amados irmãos. Por exemplo, Provérbios 19, 14 diz que a esposa prudente é a herança do Senhor. Salmo 127, 3 diz que a herança do Senhor são os filhos. Em Atos 20, 32, Efésios 1, 18, Colossenses 1, 12, 1 Pedro 1, 4, a palavra de Deus diz que a nossa salvação é a nossa herança. Em Efésios 1, 11, ele diz que nós somos herdeiros da salvação que está em Cristo Jesus. E no Salmo 16, 5, o salmista diz que o próprio Deus é a nossa herança. É uma ilustração maravilhosa. O Salmo 16, 5 e 6 diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Louvado seja o nosso Deus. O texto está dizendo a nós que a nossa maior herança é o Senhor. Diz o texto, o Senhor é a porção da minha herança. É o meu cálice, a parte que me tocou beber. O texto diz que Deus é o arrimo da minha sorte. Essa expressão é muito bonita. Eu me lembro de ouvir no interior, quando o pai de alguém morria e o filho mais velho era obrigado a trabalhar para ajudar a mãe, se dizia, fulano é arrimo de família. Ele é obrigado a ajudar a mãe. Um arrimo é algo que sustenta. E o texto está dizendo aqui que Deus é o arrimo da nossa sorte. Ele é aquele que nos sustenta. Então, caem as divisas em lugares amenos. Ou seja, a nossa herança é num lugar de paz, num lugar de tranquilidade. E o texto diz, é muito linda a minha herança. Meu irmão, você herdou de graça a salvação, porque Cristo morreu na cruz por você. Se você tem uma esposa abençoada, ela é herança do Senhor para você.
Se você tem filhos firmados no Evangelho, eles são herança do Senhor para você. Se você é salvo, você recebeu a maior de todas as heranças, a salvação. Mas você precisa entender que mais que receber a parte do terreno que você tem que receber no dia em que Deus chamar seu pai, ou parte dos investimentos de sua mãe, a sua maior herança é o próprio Deus. O texto é claro, eu tenho que repetir. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o meu cálice, a parte que me toca. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Então caem minhas divisas, meu terreno cai em lugares amenos, um lugar de paz. É muito linda a minha herança. Quando você entende, amado irmão, que Deus é a sua maior herança, você fica firme e você se alegra, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando nós entendemos que Deus é a maior herança que nós temos, nós sabemos que nós deixaremos para os nossos filhos uma herança que ninguém pode roubar. Eu gosto muito da palavra de Deus quando ela fala sobre a morte de Abraão. Ela diz que Abraão morreu em ditosa velhice, feliz, abençoado. Diz o texto que seus filhos Ismael e Isaque o sepultaram por um pouco de tempo. Depois houve briga entre essas descendências e há até hoje. Mas por um pouco de tempo Ismael e Isaque estiveram juntos no sepultamento de seu pai. Mas além de morrerem de ditosa velhice, com muita idade, rico, e os filhos em unidade sepultarem o pai, o texto diz o seguinte, que no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, que habitou junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. O texto diz, no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, e ele morou numa região próspera junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. Essa expressão significa, Deus está vivo e está olhando para mim. O que o texto está dizendo, irmão? Que a maior bênção que Abraão deixou para o seu filho foi a bênção de Deus. A bênção de ser filho de Deus. A bênção de estar em aliança com Deus. Isso é importante entender que o Senhor é a nossa maior herança. Sabe por quê? É bom que nós sejamos, amados irmãos, instruídos e educados. Nós temos que estudar o máximo que podemos. E louvado seja Deus pelos pós-doutorados que você tem. Mas eu já vi pessoas com pós-doutorado nesse mundo entrarem em desespero e jogarem uma corda no telhado de sua casa e se enforcarem. Então, por mais bela que seja a nossa educação, ela não preenche o vazio íntimo do nosso coração. Eu já vi gente que tinha muito dinheiro, perder muito dinheiro, e quando perde muito dinheiro, tira a vida, porque fazia do dinheiro o seu próprio Deus. Mas eu gostaria de dizer para você que se o Senhor é a sua maior herança, se o Senhor é o seu maior tesouro, ninguém pode roubar essa herança de você. E se você deixa para o seu filho como maior herança, como maior tesouro, a bênção de Deus, ninguém pode tirar a bênção de Deus do seu filho. Então que você viva como se o seu maior tesouro não fosse seus bens, não fosse seus talentos, não fosse seus dons, não fosse sua habilidade, nem seu cônjuge, nem sua família, que são herança do Senhor. Mas que você saiba que a maior herança que você tem é o Senhor. E essa herança ninguém rouba de você. Quando você tem essa ideia, então o seu coração pode se alegrar, seja qual for a situação, porque você sabe que é salvo pela graça e das mãos de Jesus. Ninguém pode te arrebatar. Deus é fiel. Pastor, no que percebemos a fidelidade de Deus, Ele é fiel ao nos dar herança. Mas o texto continua a falar-nos desta manhã. Deus é fiel. Ele é fiel ao dar-nos herança. Mas Ele é fiel ao dar-nos vitórias. Pastor, no que percebemos a fidelidade de Deus? Percebemos a fidelidade de Deus no momento em que Ele nos dá vitórias preciosas nesta vida. Vamos ler versículo de número 44? Versículo 44, leiamos todos. O texto diz, o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais.
nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou das mãos. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, tudo que a gente quer é descanso. Muitas vezes você tem uma semana de correria louca em São Paulo, e às vezes você fala assim, já não vejo a hora de chegar em casa, deitar na cama e dormir. Mas tem gente que anda tão atribulada e tão angustiada que chega em casa e dorme, mas o coração continua agitado. A ansiedade domina o seu ser. E aqui o texto está nos dizendo que Deus deu ao seu povo repouso. Repouso de todos os seus conflitos exteriores e repouso também de todas as suas angústias e de seus conflitos internos. O texto é claro ao dizer para nós que Deus fez, e repete a expressão, segundo tudo quanto jurar a seus pais, mostrando a fidelidade de Deus, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Eles venceram todas as batalhas que lutaram, irmãos. O texto é claro ao dizer, todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Veja bem que eles venceram todas as suas batalhas, mas eles não venceram por causa da sua própria capacidade. Há um tom de dependência no texto, porque o texto diz que foi o Senhor quem entregou todos os inimigos deles nas mãos deles. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que quem nos dá vitória em todas as lutas que enfrentamos nesta vida é o nosso Deus, que nos amou e mandou o seu Filho na cruz para nos salvar. Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, como eu terei vitórias? Eu vou sair guerreando aí na rua contra pessoas, meus inimigos, posso arrancar da faca, cortar a orelha de alguém, ou sair uma metralhadora, destruindo as pessoas que acabam com a sociedade? Não, irmão, não tem nada disso. Agora, no novo pacto, na nova aliança, a palavra de Deus diz que a nossa luta, na verdade, não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, os dominadores deste mundo tenebroso. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o seu irmão da igreja, a sua luta não é contra um familiar seu, a sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta é contra o diabo. E a palavra de Deus é clara ao nos dizer que o Senhor também nos dá vitória nessa luta. Lá em Lucas 10:19, o Senhor Jesus diz aos discípulos, eis que vos tenho dado todo o poder para pisar de serpentes e escorpiões e vencerdes o inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos promete vitória na luta espiritual. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você é crente, demônio não entra em você, você é a habitação do Espírito Santo. Então o que o demônio pode fazer contra você, crente? Ele pode tentar te assustar, dizendo, eu sou o ladrão da alegria, eu vim roubar a sua felicidade. E ele dá um grito e você fica morrendo de medo e sai correndo. Ele pode tentar assustar você. Mas se você entende que Jesus está contigo, você fala, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. E ele bate em retirada. Mas além de assustar você e te oprimir, se você é crente, o que o diabo tenta fazer contra você é te seduzir. Ele coloca diante de você as suas maiores paixões. Ele não tem o poder de ler o que vai dentro da sua mente, mas ele é experiente. E ele sabe o que é tentação para você. Então ele mexe com aquilo que vai te afastar de Deus. E ele é experiente porque ele não ataca você no momento em que você está forte, ou no momento em que você está se sentindo bem. Mas é no momento em que você baixa a guarda que ele vem para cima de você, armando todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor te deu poder para vencer o inimigo. Portanto, meu querido amigo e irmão, não tenha medo de diabo,
Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. Quando morreu, ele cravou todo escrito de dívida que era contra nós. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se Satanás vier te acusar, se ele vier jogar na cara os seus pecados, você diga o seguinte a ele: Satanás, eu sou pecador, mas Cristo morreu por mim. Ele pagou a minha dívida. Eu não tenho condenação nenhuma no tribunal de Deus. Deus te dá vitória contra o inimigo. Consequentemente, Deus te dá vitória contra outro inimigo, que é o seu pecado. Deus te dá vitória contra a tentação. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, irmãos: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. O texto diz, amados irmãos, que a tentação é humana. Você não pode dizer, foi uma tentação sobrenatural mais forte do que eu. Não. A palavra de Deus diz que o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças, é dentro do que nós aguentamos. Mas o texto diz que Ele ainda é fiel e Ele nos dá a saída, de maneira que possamos suportar. O Senhor nos promete vitória contra a tentação. E aí, irmão, eu quero contar para você uma bênção maravilhosa. Sabe por quê? Porque geralmente, quando o crente peca, ele é pego nos seus pecados. E a vergonha é tremenda. Mas o fato dele ser pego significa que Deus tem misericórdia dele. Porque se Deus não o amasse, Deus o entregaria à própria sorte e o deixaria se arrebentar, se explodir, se acabar até ter sido lançado no inferno. Então, quando o crente é pego no pecado, é algo vergonhoso, é algo feio demais. Mas é um sinal de que Deus é misericordioso para com ele. E que Deus não vai entregá-lo à própria sorte, mas Deus dará a ele vitória contra as tentações, contra as lutas e contra os pecados que ele está enfrentando. Eu me lembro no Antigo Testamento, quando Abraão e Isaac repetem o mesmo pecado. Isaac foi morar perto de Abimeleque e disse que Rebeca, que era uma das mulheres mais lindas da terra, era sua irmã, porque ele tinha medo de que os homens o matassem para raptar a Rebeca. Geralmente, quando você chegava num reino antigo, se o rei queria aquela mulher que era considerada mais bela para o seu harém, se ela era solteira, ele ia diante do pai, dava tesouros para o pai e levava a mulher embora. Mas se ela era casada, para que não fosse o adultério, a solução era matar o marido. Então Isaac, com medo de morrer, fala assim: não fala que você é minha mulher, fala que você é minha irmã. Mas um dia, Abimeleque está no seu palácio, olhando da janela, e vê Isaac passando a mão no rostinho de Rebeca, dando um abraço em Rebeca, dando um cheiro nela, dando um beijo nela. E Abimeleque falou assim: como é que você fez isso, rapaz? Facilmente alguém do povo teria abusado da sua mulher e Deus traria maldição sobre nós. Vai embora daqui. Foi pego no pecado, mas foi salvo da mentira. Então, meu irmão, Deus nos livra da tentação. Mas quando você cai na tentação, Deus deixa você ser descoberto, porque Ele te ama e não quer deixar você entregue à sua própria sorte. Mas Ele quer moldar você à imagem de Jesus. Mas além de nos dar vitória contra o diabo e contra a tentação, a palavra de Deus diz que o Senhor no dia final vai nos dar vitória contra essa morte física, quando o nosso corpo ressuscitar, se nós morrermos antes de Jesus voltar, e também contra a nossa morte eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo morreu na cruz, irmão, e venceu o diabo.
Porque Cristo venceu na cruz, Ele te dá vitória contra o pecado e contra as tentações que você enfrenta. Porque Cristo venceu na cruz, no dia final você, se tiver morrido, vai ressuscitar dos mortos e vai vencer a morte física. Porque quando você creu em Cristo, você já nasceu de novo e já derrotou a morte espiritual. Então preste atenção, cristão. Se você de fato está em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou e deu a vida na cruz por você. E tudo isso acontece porque Deus é fiel. Portanto, meu irmão, coragem. Pare de viver como um derrotado. Pare de viver como uma vítima. Pare de viver como um pobrezinho. Pare de acreditar nas mentiras do diabo que diz que você não vai ter força para vencer essa ou aquela tentação, porque Cristo derrotou o diabo, pagou a dívida do pecado na cruz, e quando morreu, Ele matou a morte. Como disse John Owen, nós vemos a morte da morte na morte de Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então pegue essas verdades maravilhosas e guarde no seu coração e se aproprie delas desta manhã. Cristo te dá a vitória contra o diabo, contra o pecado, contra este mundo, contra a morte. Saia daqui para viver como um vitorioso, para viver como um vencedor, porque Jesus conquistou a vitória para você. Você não é um perdedor, amém, meu irmão? Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso texto continua a dizer que Deus é fiel. Nós não cantamos, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus é fiel ao nos dar herança, diz o texto. Deus é fiel ao nos dar vitória. Mas, em último lugar, o texto nos diz que Deus é fiel ao nos dar promessas. Deus é fiel ao nos dar promessas. Versículo 45. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vocês? Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, irmãos. O versículo 43 já disse que Ele deu herança conforme jurara dar a seus pais. O 44 diz que Ele deu repouso e vitória conforme jurara aos seus pais. E agora o 45 nos diz que nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Nem sequer uma promessa de Deus pode falhar. Porque Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu caráter. Quando Ele promete, Ele cumpre, amado amigo e irmão. O atributo da fidelidade de Deus é o atributo por meio do qual Ele é fiel a si mesmo, em todas as suas determinações, em todos os seus decretos, em todas as suas promessas, em tudo aquilo que Ele faz. Deus prometeu dar a terra ao seu povo, e agora Josué diz para nós que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Louvado seja Deus, todas as suas boas palavras foram cumpridas, tudo se cumpriu. E Deus tem promessas maravilhosas para você. Em João 1, 11 e 12, Ele promete, por exemplo, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ele veio para os judeus o rejeitaram. Mas Ele diz que todos aqueles que recebem a Jesus no seu coração, como seu único Senhor e Salvador, esses vão ter a vida eterna.
E mais claro ainda, em 3,16, João promete: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados nesta manhã, e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como único mediador entre Deus e os homens, crer que ele é o caminho, a verdade e a vida, crer que ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou, e crer que ele te perdoa, se você se arrepender e dizer: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu te recebo hoje como meu único Senhor e Salvador, o Senhor vai cumprir a promessa e vai te perdoar de todos os seus pecados e vai te dar a bênção da vida eterna. O Senhor é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Mas, amado amigo e irmão, o Senhor também prometeu de maneira maravilhosa que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que bênção maravilhosa. Quando nos manda fazer a missão, ele diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lá em Hebreus 13, 5 e 6, o Senhor repete uma promessa do Antigo Testamento, onde ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa, irmão. O Senhor promete estar conosco todos os dias. Nos dias bons em que tudo dá certo, nos dias em que nós percebemos a presença dEle, mas nos dias maus em que tudo dá errado, e nos dias em que nós nem sentimos que Ele está perto. Não depende do nosso sentimento, depende da sua fidelidade. Ele diz para o Gustavo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz para Manu: Manu, abre os ouvidos, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Creia na promessa, Manu. O Senhor está falando com você. Fica firme. O Senhor é maravilhoso. Mas com respeito à providência, o cuidado dele em todas as áreas da nossa vida para cumprir o propósito da sua salvação, ele promete em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo, irmãos, nesse contexto, que porquanto aos que de antemão conheceu, amou antes da fundação do mundo, também os chamou. Não, os predestinou, né? Os predestinou, os chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E a esses que justificou, a esses também ele glorificou. Meu querido amigo e irmão, o texto está dizendo o seguinte, que tudo Deus vai usar para cooperar para o bem da sua salvação. Então, até uma tragédia que você enfrenta, não é desespero para você. Porque tudo isso vai te levar aos pés do Senhor. E o Senhor faz com que tudo isso contribua para o seu bem. Então, se você está vivendo um momento muito difícil da sua vida, tudo isso contribui para te levar para os pés da cruz. E para que você se torne cada vez mais dependente de Jesus. Mas o Senhor promete para nós consolo em todas as situações que enfrentarmos. Paulo, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, diz o seguinte, irmãos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos contemplados por Deus. Deus se apresenta como Pai de misericórdia. Deus se apresenta como Pai de Jesus. Deus se apresenta como a fonte de todo consolo. Ele é Deus de toda consolação. E Ele promete que vai confortar você, crente, em toda a tribulação que você enfrentar. E esse consolo vai estar na sua vida, para que você seja instrumento para consolar a outros que vão enfrentar angústias. Talvez você passou por grandes angústias na sua vida, e por lutas que você não entendia. Você fazia orações e Deus não respondia. E aquilo foi duro para você. Mas você percebeu o consolo do Senhor. E você passou por tudo isso. E agora você vai ser usado para consolar outro que está passando pela mesma luta que você passou. Com o consolo que Deus ministrou na sua vida. Então, preste atenção. Até as tragédias que você passa têm o propósito de preparar você para ser uma bênção para o futuro. Então, pare de ficar dando uma de vítima. Pare de ficar
lambendo sua ferida. Olha a minha ferida, olha a minha ferida. Aí você pega a sua ferida e aumenta. Assim, olha a minha ferida! E rasga mais, para as pessoas terem dó de você. Pare com isso. A sua ferida doeu. Mas o Senhor cura a sua ferida. Pare de lamber a sua ferida. Veja Deus curar a sua ferida. Porque Deus está fazendo isso para que você seja instrumento de cura na vida de outras pessoas. Então confie nas promessas do Senhor. Ele te amou, Ele te salvou. E Ele diz que nunca vai te deixar. Jamais vai te abandonar. Eu quero te perguntar, meu irmão. Você tem reconhecido na sua vida a fidelidade de Deus? Você está grato pela maneira como Deus está cuidando de você? Você agradece a grande salvação que você recebeu? Preste atenção, você merecia estar queimando no fogo do inferno agora. Mas Deus mandou o filho dele para morrer por você. Você está grato por esse filho que morreu no seu lugar? Você está agradecido pelo cuidado desse Deus maravilhoso? Hoje é um dia de intenso trabalho para mim, irmãos. Eu estou concluindo. Nossa aula de escola dominical vai começar às 9h30. E ontem eu sentei e preparei os sermões. Porque eu não posso ficar fora de todos os cultos. Viajando, às vezes eu fico fora de um culto e alguém reclama: pastor, o senhor esqueceu de nós no culto de 8h30, o senhor esqueceu de nós no culto de 18h30. Então tem dia que, como eu viajo, eu tenho que estar nos 3 cultos. E é bênção para mim. Mas eu sentei ontem, no final da noite, terminando a última mensagem, e tendo enfrentado, irmãos, alguns grandes livramentos essa semana. Deus me deu pelo menos 4 grandes livramentos essa semana. De repente, Deus trouxe ao meu coração o texto de Isaías 41:10. E eu mudei o meu sermão da noite ali naquela hora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu sentado naquela mesinha lá no meu quarto, eu falei: Senhor, louvado seja o teu nome. Mudou meu ambiente. Eu dei glória a Deus. Cleuzinha chegou da atividade das crianças, já tinha escurecido. Eu falei: Cleuzinha, Deus falou comigo, que bênção maravilhosa. Ela falou: meu filho, mas isso é normal. Mas eu ali alegre falei: não, mas você não entende. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que bênção maravilhosa. Que Deus fale conosco na sua palavra. Tudo isso porque Ele deu Jesus por nós. Deus é fiel, Ele te dá herança. Deus é fiel, Ele te dá vitória. Deus é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas. Portanto, coragem, pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para os problemas, olhe para Jesus que morreu na cruz por você, levante-se, creia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus é fiel a si mesmo, à sua palavra e ao seu caráter, por isso Ele está comprometido a te levar para o céu, apesar de você mesmo. Portanto, meu irmão, levante-se e seja uma bênção e se deleite na fidelidade de Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor, porque não há Deus como nosso Deus. Deus é fiel.